Eu estou há exatamente 2 anos sem utilizar redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok. Eu também tinha Kawaii um tempo. Então eu tô há 2 anos sem utilizar nenhuma dessas redes sociais, apenas o YouTube, se é que ele é considerado uma rede social. Mas eu quero contar como está sendo essa minha experiência estando totalmente offline. Mas calma que esse vídeo não é para julgar quem utiliza e gosta e tá tudo bem, nem para dizer que todo mundo deveria fazer isso, sair totalmente das redes sociais. É mesmo só um bate-papo sobre o que eu aprendi, o que mudou na minha vida e até os pontos negativos dessa experiência. Bom, primeiro eu vou falar por que eu decidi sair das redes sociais. Eu saí no final de 2023, em novembro de 2023 exatamente. Eu estava passando por uma fase, acho que de muita ansiedade, e também eu sentia que eu estava completamente viciada em redes sociais, principalmente Instagram. Então eu passava boa parte do meu dia acompanhando vida das pessoas que eu não tenho contato, de gente que eu nem conheço. E quando eu parava para observar quanto tempo que eu tava lá, já fazia horas. E às vezes eu tava simplesmente vendo algo totalmente inútil, totalmente sem sentido. E como eu também tinha outras redes, então eu sentia que eu saía de uma e já entrava em outra. Então eu passava lá um tempo no Instagram. Quando eu saía de lá, quando eu chegava a enjoar, eu enjoava do Instagram. Só que aí eu ia direto pro Facebook. E lá ficava mais um tempo. Aí saía do Facebook que eu enjoei, que eu tipo já sentia que eu tinha visto tudo que eu tinha pra ver. Aí eu ia para o TikTok ou pro Kawaii. Era sempre assim. Eu nunca tava 100% satisfeita com o que eu já tinha visto. Eu sempre achava que na outra rede social eu ia encontrar algo mais interessante e que, sei lá, nem sei o que eu pensava. Eu simplesmente estava sempre indo de uma para outra sem ter uma pausa, sabe? Sem parar para raciocinar, para viver mesmo de forma real, sabe? E a minha mente não descansava. É muita informação, né? Se for parar para pensar, e, enfim, tem um monte de estudo que fala sobre isso, mas é muita informação para uma pessoa só absorver em pouco tempo. Então, principalmente no sono, isso me afetava muito. Eu ia dormir, eu começava a ter uns mini pesadelos assim sobre um monte de coisa que eu vi e eu não conseguia dormir direito. E aí, depois de ter feito muitas pausas de semanas, às vezes eu fazia pausa de meses, assim, e era muito bom, só que eu sentia muita falta e eu acabava reativando tudo de novo e voltando a usar tudo de novo. Só que aí nessa época, nesse final de 2023, eu decidi que eu queria sair definitivamente para quem sabe nunca mais voltar. E foi aí que eu realmente excluí tudo, inclusive é até um pouco difícil, né? Parece que o Facebook, Instagram, eles dificultam um pouquinho, ele dá uma escondida, ele tenta forçar para que você desativa e depois você pode voltar. Só que aí eu coloquei para excluir, acho que ele dá um período de meses, não lembro bem, mas aí ele deu um período para que realmente fosse excluir definitivamente a conta. E aí eu coloquei lá que queria excluir definitivamente, e aí nunca mais entrei, então minha conta realmente foi excluída. E aí depois que eu fiz isso, como eu tava muito decidida, para mim não teve problema nenhum, assim, nas primeiras semanas, primeiros meses, eu não sentia nada de diferente, sabe? Depois de uns 3 meses, mais ou menos, sem utilizar, eu lembro que eu comecei a sentir um pouco de falta de pegar o celular à toa, assim, e sem ter nenhuma intenção de fazer nada, só de ficar olhando aleatoriamente mesmo, e de não ter de não ter nenhuma rede social, de não ter conta em nada mais. Eu lembro que eu comecei a ter essa abstinência depois de 3 meses, querendo ter informação, ou nem informação, mas tipo, ver alguma coisa besta assim e não ter. Então eu comecei a sentir falta mesmo depois de 3 meses. Mas eu acho que depois de um tempo, acho que o próprio cérebro da gente entende que aquilo não é mais interessante, não significa mais nada. E pra mim não fazia falta alguma, sabe? E era interessante quando alguém me perguntava se eu tinha conta no Instagram, no Facebook, eu falava que não, e a pessoa, como assim, meu Deus? Você vive em pleno século XXI e não tem redes sociais? Então, para as pessoas causava uma estranheza que pra mim já não causava mais nada, porque pra mim era muito óbvio e muito natural e muito normal e muito bom não ter rede social. Então, quando alguém perguntava, a pessoa até meio que se espantava. Nossa, como assim? Só que pra mim já era algo tão bom que parece que eu que me espantava em saber que a pessoa tinha... Ai, sei lá. Enfim, o que eu percebo hoje, depois desses 2 anos, o que eu percebo que melhorou, que foi muito positivo nessa experiência totalmente longe dessas redes que eu mencionei?
Bom, primeira coisa, eu acho que é uma certa clareza mental, sabe? De você não ter tanta informação o tempo todo sobre coisas que não são relevantes. Então, nossa, pra mim, com certeza essa é a parte mais positiva de todas. Porque enquanto as pessoas estão tão preocupadas com coisas totalmente inúteis, você que não tem rede social e não tá por dentro disso é muito bom. Inclusive, quando eu trabalhava, as pessoas sempre estavam comentando de coisas que estavam super em alta, que estava acontecendo, e eu não sabia de nada, eu não conhecia ninguém. E aí, quando eu começava a perguntar o que que era aquilo, ah, é uma trend e tal, você não tá sabendo? E eu falava, não, o que que é? Aí a pessoa começava a me contar, aí eu ficava assim, mentalmente pensando, meu Deus, mas ainda bem que eu não sei disso, porque eu nem queria saber disso, porque é uma coisa muito, sei lá. E eu sei, por exemplo, que se eu tivesse ativa nas redes sociais, que eu com certeza estaria me preocupando com essas coisas meio bobas, sabe? Tenho certeza disso, porque era justamente o que eu consumia quando eu tinha redes sociais. Eu consumia páginas de fofoca, contas de famosos, subcelebridades. Então eu sei que eu estaria com certeza nesse meio envolvida em trends, envolvida em assuntos que não têm relevância. Ai, eu não tô julgando quem se envolve, quem gosta disso, pelo amor de Deus. É que eu estou dizendo que para mim foi algo excelente não estar por dentro de tudo isso. Para mim foi algo muito positivo. Eu acho que uma coisa muito importante também durante esse período foi a questão do autoconhecimento. Quando você está muito focado na vida dos outros, porque rede social é isso, né? Você se conectar com o outro, sempre os outros, e a gente acaba parando um pouco de olhar pra gente, pra nós mesmos. E eu acho que essa questão pra mim foi muito importante de conseguir me entender melhor, sem esse bombardeio de informação dos outros, como as pessoas estão vivendo, o que que elas estão fazendo. Eu acho que isso foi muito relevante pra mim. Qual tipo de conteúdo eu quero consumir sem estar consumindo de forma muito passiva, sabe? Outra coisa que eu percebi é que depois que eu excluí minhas redes sociais, aquela coisa de ter que estar tirando foto o tempo todo, isso diminuiu muito. Eu ainda sou apaixonada por fotos, eu gosto muito de tirar fotos de locais, de pessoas, fotos minhas, enfim. Mas antes eu sentia que era muito mais pela necessidade de mostrar o que eu tô fazendo, onde eu tô, com quem eu tô, né? Que é o que as pessoas fazem nas redes sociais. E hoje em dia, como eu não tenho mais que mostrar isso, então eu percebo que o sentido de tirar foto para mim mudou também. Não é simplesmente mais pegar um prato, segurar, tipo, tirar foto de um prato para as pessoas verem o que eu tô comendo, ou foto de uma bebida ou foto de algo específico para as pessoas verem. Eu acho que hoje eu tiro uma foto com uma intenção diferente também, mais para mim, para talvez revelar aquela foto para que eu guarde, do que para postar um stories assim, só para, enfim, para as pessoas curtirem e tudo mais. Então acho que esse sentido da foto também, da foto imediata, também mudou bastante. Mas como nem tudo pode ser perfeito, eu sinto que estando longe das redes sociais, acho que um ponto muito negativo para mim foi o seguinte: foi estar um pouco distante e perder alguns acontecimentos de algumas pessoas que eu gosto e que eu realmente quero participar da vida dessas pessoas, pessoas que eu me importo, que eu perdi um pouco da vida dessas pessoas, sabe? Porque às vezes na correria do dia a dia, enfim, a gente acaba não conversando com as pessoas que a gente gosta o tempo todo. Não é todo dia que você vai conversar com todas as pessoas que você gosta no WhatsApp, por exemplo. Tem gente que eu até converso todo dia, mas tem bastante gente que eu gosto que eu não converso todos os dias, que é de vez em quando. E acabava que às vezes eu encontrava essa pessoa pessoalmente ou conversava pelo WhatsApp e a pessoa falava assim: "Ah, você ficou sabendo que, sei lá", me contava algo aleatório e eu falava: "Não, não tô sabendo". E a pessoa: "Nossa, mas eu postei, tá todo mundo sabendo. Eu já postei várias vezes no Facebook e tal". E eu não tava sabendo. Então isso eu senti um pouco de falta. Então acho que isso foi um ponto negativo pra mim, porque acabou meio que me afastando um pouquinho de pessoas que eu gosto. Então eu percebo que algumas coisinhas assim se perdeu, mas também não acho que por conta disso não valeu essa minha experiência e tudo que eu passei de bom
estando longe das redes sociais. Bom, e como ficou a minha relação com as redes sociais atualmente, né? Justamente agora que completou 2 anos, eu fiz uma nova conta no Instagram, eu fiz um perfil novo lá, mas de um jeito totalmente diferente, sabe? Com uma intenção totalmente diferente. Lá eu não tenho foto, não tenho meu nome, é um perfil assim anônimo. E lá eu utilizo para seguir coisas da minha cidade, para acompanhar coisas da minha cidade. E aí eu criei essa conta com a intenção de ser como se fosse uma ferramenta de pesquisa também, assim como o Google e o YouTube, né? Para ser uma ferramenta de pesquisa. Eu percebo que eu perdi totalmente o interesse e a vontade de estar ali, sabe? Então, para mim é só essa ferramenta mesmo que me ajuda a me manter informada sobre coisas locais, eventos, festas, sobre lugares, coisas assim da cidade. E só que para consumir conteúdo, por exemplo, quando eu clico lá no explorar, na lupinha, eu acho, aparece um monte de coisas. E aquilo só me deu um negócio assim de, nossa, eu não quero voltar para isso de jeito nenhum. Porque é muita informação, é muito conteúdo e isso deixa a nossa cabeça doida. Pelo menos a minha deixa. Então, realmente, eu estou atualmente de novo no Instagram depois de 2 anos, mas é com uma intenção diferente. Acho que pra mim vai ser muito válido, né? Talvez eu até exclua depois de um tempo, se eu ver que não fez tanta diferença assim, eu até excluo novamente, mas eu percebi que eu realmente não tenho mais vontade, interesse, intenção nenhuma em estar nessas redes novamente. Bom, eu quero deixar claro de novo que esse vídeo não é sobre o que é certo e errado, não estou julgando pessoas que utilizam, que gostam de jeito nenhum. É somente sobre uma experiência minha mesmo, que eu vivi, que eu estou vivendo e que eu achei que poderia ser interessante para alguém que às vezes está pensando também em sair das redes sociais ou que já saiu e quer ver como que outra pessoa que também saiu acha e, enfim, o que tá achando. Se você acha que precisa dar uma pausa, talvez seja muito interessante para você dar uma pausa de, sei lá, 7 dias, 15 dias, um mês, porque tenho certeza que malefício não vai te trazer nenhum, né? A não ser que você trabalhe com isso, que você tenha uma loja virtual, alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que um detox digital é importante para todo mundo, não faz mal para ninguém. Acho que até para quem trabalha com isso, é importante sim, de vez em quando, tirar um tempo, se permitir ficar offline, que realmente é muito bom e faz muito bem. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários como é a sua relação com a internet, se você acha que utiliza demais as redes sociais ou não, você nem gosta, não utiliza nada. Esses dias eu vi uma pessoa comentando, falando assim, eu nunca precisei excluir redes sociais porque eu nunca tive redes sociais. Eu conheço pessoas também que nunca teve redes sociais e assim, vivem normal, viu? Não são ETs não, que tem gente que acha que quem não tem rede social é um extraterrestre, mas não é não. E enfim, gente, tchau, até a próxima, fui!